programa Saber Direito desta semana é com o professor Dimas Messias de Carvalho. O curso é sobre direito de família. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Caros telespectadores, continuando aqui as nossas aulas sobre direito de família, nós vamos tratar hoje sobre a adoção. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre os modelos de família, sobre regime de bens, sobre convivência familiar. E agora nós vamos sobre o divórcio, né? E agora nós vamos tratar já um pouco mais da filiação, vamos tratar mais sobre a adoção. A adoção, ela é uma forma de você inserir numa família estranha, uma pessoa que não tem os vínculos de sangue, mas que passa a ser considerado em todos os sentidos como filho. A nova lei de adoção, o projeto de lei que pretendia, né, incluir aqui no Brasil a nova lei de adoção, o projeto de lei 1756 de 2003, ele trazia até uma conceituação, mas acabou por ser preferido atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao invés de ser aprovada uma nova lei de adoção, e o Estatuto ele não conceitua o que é adoção. Mas esse projeto de lei ele conceituava no seu artigo 1º o que seria adoção. Segundo o artigo 1º do projeto, ele dispunha que, para os efeitos desta lei, a adoção é a inclusão de uma pessoa em uma família distinta da sua natural, de forma irrevogável, gerando vínculos de filiação, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-a de quaisquer laços com os pais e parentes biológicos, salvo os impedimentos matrimoniais mediante decisão judicial irrecorrível. Nesse artigo aqui primeiro, ela praticamente já trazia quase todos os requisitos, como nós veremos depois, os requisitos da adoção. Né? Ou seja, é você inserir uma pessoa estranha numa família, distinta da sua família natural, né? Gerar os vínculos de filiação de forma irrevogável, né? Tendo os mesmos direitos e deveres dos filhos naturais e desligando aquele filho adotivo de quaisquer laços afetivos com os pais e parentes biológicos. Isso é muito importante. Desliga o filho que foi adotado, o filho biológico, de todos os vínculos com os pais biológicos, né? Exceto os impedimentos matrimoniais para evitar a turbação de sangue, o casamento de irmãos com irmãos, principalmente. E a adoção, ela tem um histórico realmente muito grande, né? Remontamente, lá na antiguidade, a adoção ela tinha como objetivo doméstico. O objetivo dela era esse, era perpetuar o culto doméstico, né? Desgraçado era aquele que falecesse, que não tivesse um descendente para manter a chama eterna lá dos seus antepassados, para estar cultuando, né, para mantendo o culto doméstico. Já no direito romano, ele tinha também o mesmo objetivo de culto doméstico, mas principalmente de perpetuação do nome. E aí, depois do enfraquecimento, né, com a extinção de Roma, a adoção ela ficou meio que esquecida num grande período da história. E ela foi ressurgir no Código Francês, né, com a preocupação de Napoleão com seu sucessor, ela ressurgiu então no Código Civil francês. No Brasil ela não era sistematizada, no Brasil não se previa, nós tínhamos lá os filhos de criação, mas não existia a sistematização da Constituição antes do Código de 1916. O Código Civil de 1916, ele trouxe, né, então, para o direito brasileiro, a adoção. Mas ela foi incluída com o objetivo único e exclusivamente de satisfazer aqueles casais que não podiam ter filhos. Tanto que somente podiam adotar as pessoas com mais de 50 anos sem prole. Ou seja, somente quem não conseguia ter filhos poderia, para satisfazer os pais, para satisfazer aquele casal que não tem filho, ela poderia então adotar. No ano de 1957, através da Lei 3.133, que finalmente o direito brasileiro começou a reconhecer o caráter assistencial da adoção. Essa lei ela permitiu que poderiam ser adotados
as pessoas que tivessem mais de 30 anos, tendo ou não filhos. Então, aquelas pessoas que tinham possibilidade de gerar filhos com mais de 30 anos, também poderia adotar. Só que nós tínhamos aqui uma adoção, ela era feita e regulada especialmente pelo Código de Menores. A adoção ela era uma filiação bem diversa da filiação natural, da filiação legítima. Ela era discriminada, eles possuíam menos direito, a adoção podia ser revogada por vários motivos, de acordo entre as partes, por ingratidão, né? Então eram os filhos que nós poderíamos chamar de filhos de segunda classe. E finalmente veio a Constituição brasileira. Quando nós falamos lá na introdução da família brasileira, dos 3 eixos modificativos de grande importância da Constituição Federal, né, que foi a igualdade do homem e da mulher no casamento, a pluralidade de modelos familiares e, principalmente, a igualização dos filhos. Então, nós tivemos uma grande Constituição em que realmente veio assegurar os direitos fundamentais da igualdade, né, dos filhos, em serem reconhecidos todos iguais. Então, a Constituição, no artigo 227, ele dispõe que os filhos, havidos ou não da relação de parentesco ou por adoção, eles terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias dos filhos. Por que proibiu essas designações discriminatórias do filho? Porque o Código Civil, ele conceituava as várias espécies de filhos. Nós tínhamos os filhos legítimos havidos do casamento e os filhos ilegítimos, que se dividiam em naturais, que eram os filhos ilegítimos de pessoas que não tinham impedimento para casarem. Nós tínhamos os filhos legitimados, que quando a pessoa se casasse e tivesse filhos com o pai dessas crianças, legitimavam na ata de casamento, né? E nós tínhamos os filhos adulterinos e os filhos incestuosos, que não podiam ser reconhecidos de nenhuma forma. E tinha os filhos civis, que eram os filhos havidos por adoção com menor quantidade de direitos. A Constituição veio e igualou, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio e acolheu a doutrina integral, a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Então, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 8.069, de 1990, os filhos passaram a ter uma proteção integral, sejam de quaisquer origem, né? O Código Civil de 2002, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele revogou os dispositivos do Código Civil de 1916. O Código Civil de 2002 voltou regulando o Estatuto da Criança, a adoção, mas ela conflitando algumas vezes com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, finalmente, a Lei 12.010 de 2009, que foi conhecida como a Lei Nacional da Adoção, ela revogou os artigos que tratavam da adoção de menores do Código Civil, que hoje apenas especifica que a adoção aos maiores se aplicam no que couber as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E incluiu e modificou vários dispositivos do Estatuto da Criança, atualizando, apesar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei extremamente moderna, uma das nossas grandes legislações brasileiras, né? Mas a Lei 12.010 de 2009, ela ainda veio atualizar mais e, principalmente, regularizar a questão dos cadastros, regularizar a questão da adoção internacional, regularizar os cursos que os adotantes, a preparação psicológica dos adotantes antes do processo de adoção. Vigora, obviamente, quanto à criança ou adolescente, independente de adoção, né, qualquer menor de idade, menor de 18 anos, sempre prevalece o interesse da criança e do adolescente. E isso já vem antes, né, inclusive, do nosso estatuto. A Convenção Internacional de 1989, várias convenções já tratavam sobre essa proteção da criança, mas ela determina, e o Brasil é signatário, ela foi ratificada pelo Decreto 99.710 de 1990 aqui no Brasil, ele dispõe no artigo 3º que todas as ações relativas às crianças levadas a efeito, e interessante que para essas convenções internacionais, é considerado criança o menor de 18 anos. Para todas essas convenções, quando utiliza a expressão criança, são os menores de 18 anos. O nosso estatuto, ele fez a diferenciação entre criança e adolescente. Criança seria até os 12 anos completos e o adolescente dos 12 anos aos 18.
Então, ela faz uma diferenciação. Até 12 anos é criança, entre 12 a 18 adolescente. Isso interessa principalmente, né, na questão das infrações, das medidas socioafetivas, né, das infrações praticadas pelo menor, né, análogas a crimes, que o adolescente pode receber algum tipo de sanção e as crianças não. Mas ela dispõe que todas as ações relativas às crianças, levadas a efeitos por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança. O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, já desde 1990, né, ele dispõe que a lei vai dispor sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Quando trata especificamente da adoção, o ECA ele ressalta no artigo 43 que a adoção somente vai ser deferida quando ela apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. O artigo 227 da Constituição Federal também dispõe que é dever da família, dever da sociedade, dever do Estado, né, assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade todos os direitos fundamentais gerais e os direitos fundamentais especiais que o próprio artigo 227 enumera. Agora, uma questão muito importante é que a nossa lei de adoção, né, a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo com as atualizações, que a adoção ela vai ter sempre um caráter subsidiário. Que para a proteção integral da criança e do adolescente, essa criança ela deve tentar ser permanecida primeiro com a família natural. Ela deve ser permanecida. Deve o Estado tentar propiciar os meios para que ela permaneça nessa família. Ou na família natural, que seria o pai, a mãe e os filhos, ou na família extensa, ou ampliada, que seriam os tios, os avós, os irmãos, né? E isso expressamente o parágrafo 1º do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente expõe. Ele diz o seguinte, o parágrafo 1º, adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei, que trata da família extensa. Então, o que determina a nossa legislação? Que a adoção ela é subsidiária. Vai se aplicar a adoção como medida excepcional após absoluta impossibilidade de manutenção da criança ou adolescente na sua família natural. E é muito importante ressaltar que questões financeiras jamais podem ser utilizadas como motivos para deferir a adoção. Se os pais são pobres, de parcos recursos, deve o Estado tentar contribuir de forma a propiciar educação, saúde para essa criança, né? Os estudos para essa criança, mas jamais retirar e colocar numa família rica como se isso fosse realmente a solução dos problemas, né? Então, considerando esse caráter subsidiário da adoção, vamos observar aqui então quais que seriam as espécies de adoção, né, que nós temos. Nós temos várias espécies de adoção que podem ser extraídas da doutrina, podem ser extraídas da jurisprudência ou da própria lei, né? A adoção, a espécie de adoção unilateral ou adoção singular comum é a regra geral. É impressionante que o Estatuto, quando ele trata ali no artigo 33, ele trata por uma adoção por uma pessoa só, né? Quando ocorre, então, portanto, a adoção por apenas uma pessoa. A adoção por um casal é exceção, tanto que a lei fala que só pode adotar o casal se forem casados ou viverem em união estável. Então, a regra geral é que é adotada por uma pessoa, né? Agora, essa adoção unilateral ela tem uma singularidade, que é a adoção unilateral ou singular do enteado. Por quê? Porque a adoção, no momento da adoção, ela extingue todos os vínculos do adotado com a família biológica. Ele passa a ingressar na família adotante. Então, o pai adotante passa a ser o pai do adotante, os pais adotantes, os avós.
e a mãe da mesma forma. Então ela extingue todos os vínculos. Mas pode ocorrer muitos casos de eu querer adotar o filho da minha companheira, a filha da minha esposa, que não são meus filhos. Né? Então, essa adoção do enteado, ela traz uma peculiaridade de quê? De que a adoção não vai extinguir os vínculos com o companheiro ou cônjuge de quem está adotando. Então, se eu adotar o filho da minha mulher, eu vou extinguir os vínculos somente na relação paterna, se o pai for reconhecido, se ele tiver o pai. Mas os vínculos do filho com a mãe vão ser mantidos. Então, essa adoção unilateral singular, ela permite que se adote, então, o enteado, o filho ou a filha do marido ou da esposa, do companheiro ou da companheira. E a adoção conjunta, ou adoção cumulativa, que é quando o menor é adotado por duas pessoas. Né? E aí, ela veda, né? Essa adoção por duas pessoas é vedada se eles não forem casados, se eles não viverem em união estável. Tem que serem casados ou união estável. Eu estava lendo um artigo recentemente dizendo sobre a possibilidade de dois irmãos, né, adotarem uma criança em conjunto. A lei veda essa possibilidade, né, apesar de alguns defenderem isso, mas ela veda. E essa adoção conjunta também ela pode ter uma pequena diferenciação. A adoção conjunta ela será simultânea quando ao mesmo tempo o casal está adotando uma criança. Então, eu e minha esposa adotamos uma criança, essa criança vai ser adotada pelos dois. Nós tivemos uma adoção conjunta simultânea ao mesmo tempo. Mas nós podemos ter também uma adoção conjunta cumulativa sucessiva. E isso, às vezes, é muito comum. Né? Uma mulher adota uma criança e, posteriormente, ela passa a viver uma união estável, só em nome dela, faz uma adoção unilateral, e, posteriormente, ela vem a ter uma união estável, ou casa-se com outra pessoa, e esse marido, esse companheiro, também quer ser o pai daquela criança, também quer adotar. Então, aquela criança teve uma adoção unilateral primeiro pela mãe e, posteriormente, ele teve uma adoção unilateral pelo pai e transformando, portanto, então, uma adoção conjunta, mas que não foi sucessiva. Uma outra modalidade de sucessão prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é a sucessão pós-mortem. O que é essa adoção essa adoção pós-mortem? O que é a adoção pós-mortem? A adoção pós-morte, a adoção, nós vamos ver, ela vai produzir os efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença. E o que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite? Ele permite que, se iniciada a adoção, se praticados os atos de vontade da adoção e os adotantes vierem a falecer no curso do processo, antes da sentença judicial, que a adoção pode prosseguir. E aí a diferença dessa adoção pós-morte é que a adoção, ela, ao invés dela produzir os efeitos a partir do trânsito em julgado, ela vai retroagir para produzir os efeitos na data do falecimento, na data do óbito do adotante. E aí ela passa a ter direitos, inclusive, sucessórios. Né? Então é uma medida para facilitar a adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa lei nova também, ele faz uma distinção entre adoção nacional e internacional. Né? Adoção nacional, antes chamada de adoção, adoção internacional, antes chamada de adoção por estrangeiros, ela acabou, a nova lei de adoção, ela acabou com a discussão que tinha na doutrina, na jurisprudência, o que seria uma adoção por estrangeiros. Ela, na realidade, ela é uma adoção internacional. E o que vai caracterizar a adoção ser nacional ou ser internacional? É não a nacionalidade dos adotantes, mas o local de residência. Então, o casal de americanos que moram no Brasil, que moram e vivem no Brasil, se adotar uma criança brasileira, vai ser uma adoção nacional. Os brasileiros que vivem no Japão, se vierem aqui no Brasil adotar uma criança, vai ser uma adoção internacional. Então, a regra que diferencia a adoção de nacional para internacional é o local de residência. Um outro modelo também de adoção, previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no artigo 50, inciso 13, é sobre adoção intuito persona ou adoção direta. O objetivo de se criar os cadastros de adoção, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso na frente, o objetivo de se criar os cadastros de adoção é exatamente evitar a compra
ou os benefícios financeiros ao pai ou mãe para a pessoa adotar. Então, hoje, para se adotar uma criança, é necessário que os adotantes estejam habilitados no cadastro de adoção, que eles tenham passado por esse processo de habilitação. O que é a adoção direta, intuito persona? É aquela que permite a adoção das pessoas que não estão cadastradas. E quem seriam essas pessoas não cadastradas, autorizadas a adotarem sem estarem previamente inscritos no cadastro? São aquelas pessoas que detêm a tutela ou a guarda há mais de 3 anos da criança ou adolescente, né? Os enteados que nós vimos, né? De mim adotar os enteados, ou então os parentes com afinidade. Então o tio que quiser adotar o sobrinho não precisa estar na fila de cadastro para adotar. Né? A lei privilegia, como nós vimos, de manter a criança ou adolescente na sua família de origem. Então ela privilegia o enteado, que ele já está convivendo, privilegia o parente e privilegia aquelas pessoas que ela já está vinculada, né, que são de quem já está com afinidade. Essa questão do cadastro, ela tem, dessa intuito persona, ela tem trazido bastante discussões. Ela tem trazido. Por que ela fala? Que a criança ou adolescente você pode adotar se não tiver no cadastro, se ela estiver há mais de 3 anos sob guarda ou tutela. Agora vocês imaginam uma criança que já está há 6 meses com um casal, que reconhece aquele casal como pais, principalmente se for uma criança menor, e de repente esse casal quiser adotar essa criança, ele está correndo o risco de não adotar e essa criança entrar no cadastro e chamar as pessoas habilitadas. Então é muito importante olhar isso, se essa criança, porque antes do cadastro, e muitos juízes têm seguido rigidamente esse cadastro, antes do cadastro da adoção, antes da regra que deve estar cadastrado, nós temos o princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança. Se for melhor interesse aquele casal que está com menor tempo com a criança e não esteja cadastrado, mas se for realmente o mais vantajoso e o mais benéfico, nós temos que repensar essa regra da obrigatoriedade de estar no cadastro. E quais que são as partes do processo de adoção? Na realidade, nós temos as pessoas que podem ser adotadas, né? E as pessoas que podem adotar. Quem que pode ser adotado? Qualquer pessoa, seja menor ou maior. O maior de 40 anos pode ser adotado? Claro que pode. Não existe nenhum impedimento. Obviamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regula até os 18 anos. Né? Mas o maior, o Código Civil, remete o maior para aplicar os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a adoção de maior não pode ser por escritura pública como era antes. Tem que ser mediante sentença judicial constitutiva. O artigo 4º, do artigo 28, parágrafo 4º do ECA, com a inovação da nova lei de adoção, né, ele privilegia, ele determina que o grupo de irmãos deve ser adotado por uma família. Então, ele busca privilegiar essa adoção para os irmãos permanecerem juntos, para não acabar com aquele amor fraternal, com aquela relação entre os irmãos, né? Salvo situação excepcional. Mas eu já conheço um caso em que eram 3 irmãos, cada um for adotado por uma família, mas através dos estudos sociais e por determinação judicial, foram adotados por famílias que residiam na mesma cidade e que passaram a ter convivência durante a preparação no estudo social. Para quê? Para que essas crianças continuassem a ter o convívio. Né? O menor indígena ou de comunidade remanescente de quilombo, né, os quilombolas, eles devem prioritariamente ser adotados no seio da sua comunidade, né? E se não tiver comunidade, junto aos membros da mesma etnia, para que possa realmente ser mantido sua identidade social e cultural, né, os costumes, as tradições, mas sempre ressaltando, senhores e senhoras, observando o melhor interesse. Quais são as pessoas que podem adotar? A nova lei de adoção, o estatuto já tinha reduzido para 21 anos e a nova lei de adoção reduziu para 18 anos. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar. Tem que ser pessoalmente, não pode ser através de procuração. Tem que possuir mais de 16, essa pessoa que vai adotar, e já é um requisito, tem que ser 16 anos mais velho que o adotado.
não pode ser ascendente, irmão ou cônjuge do adotando. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala em ascendente, pai, mãe, avô, né, descendente, neto, bisneto, ou irmão. Mas, obviamente, que o cônjuge eu não posso adotar a minha esposa, que a minha esposa vai passar a ser minha filha. Né? Então, o que eu vou ter? Um impedimento absoluto para o casamento de estar casado com a filha. Né? Não posso adotar a minha esposa. Né? Se forem duas pessoas, têm que viver em união estável ou serem casadas. Né? Um dos requisitos também, nós vamos ver aqui na frente, que elas sejam idôneas, que essas pessoas que podem adotar, ela tem idônea, tem aptidão para responsável, ambiente familiar adequado, que vai ser verificado nos estudos sociais e no cadastro, na habilitação nos cadastros. Pode adotar o cônjuge, ele pode, ou o companheiro, pode adotar unilateralmente o filho do outro, e as pessoas que estejam cadastradas, né, principalmente as pessoas que estejam cadastradas previamente. É uma exigência da nova lei de adoção. Me parece que sobre essas pessoas que podem adotar, tem uma pergunta de um dos alunos. Olá, professor. Sou a Carla Gonçalves. O tio pode adotar a sobrinha que ele cria? Pode sim, Carla Gonçalves. Obrigado, Carla, pela pergunta. É uma pergunta muito interessante disso. Tio pode adotar sobrinho? Pode. Né? Não precisa nem estar criando, mas principalmente se estiver criando. E o tio, Carla, para ele adotar o sobrinho, ele não precisa estar cadastrado. Ele não precisa estar inscrito nos cadastros. Né? Nós vimos que as pessoas próximas ali, os tios, vão estar dentro das exceções. Então, o tio pode sim adotar a sobrinha sem necessidade de estar. E se ele estiver criando a sobrinha, muito melhor, porque já estão, já existem os vínculos, né, de afetividade, os vínculos de afinidade, para poder demonstrar sobre a viabilidade dessa adoção. Obviamente, Carla, que vai precisar de ter todo o processo de adoção, eles vão ser submetidos aos estudos psicossocial para ver se eles realmente preenchem todos os requisitos e se é o melhor interesse dessa criança e se funda em motivos legítimos. Porque é uma coisa muito interessante. Você imagina uma criança de 6 meses, de 1 ano de idade que ficou órfã. Né? E os pais possuíam uma boa condição financeira, tinham um patrimônio e foi sendo criada pela tia. Né? Foi morar com a tia. E se essa tia vier adotar essa criança, obviamente que esses tios vão estar administrando, vão estar exercendo o poder familiar e vão estar administrando os bens dessa criança, tendo direito ao usufruto. Ao administrar os bens dessa criança, vai ter o direito ao usufruto, sem necessidade de estar prestando contas. Se ela for apenas a tutora, ela tem que prestar contas judicialmente. Já na qualidade de mãe, de pai, ela teria. Então, deve observar, sim, se funda em motivos legítimos. São 2 requisitos. Se é benéfico à criança e se funda-se em motivos legítimos, para poder ser deferida essa adoção. Vamos ver agora, então, os requisitos para adoção? Bem, são requisitos, então, para ser deferida a adoção, né, a filiação ali através dessa sentença. A presença dos adotantes, não se admite procurador, tem que ser pessoal a adoção, é um fato de extrema importância, né, de relação familiar. Exige-se o processo judicial. Hoje, talvez, para os mais jovens estudantes, pode até achar estranho isso, mas a adoção ela era feita por escritura pública, né, ela poderia ser feita e desfeita por escritura pública. Exige hoje dos adotantes, salvo nesses casos excepcionais que nós vimos, né, adoção do enteado, de quem já tem a guarda ou a tutela por mais de 3 anos, ou dos parentes próximos, exige-se a prévia inscrição no cadastro e a observância da ordem de inscrição no cadastro, isso para evitar comercialização de menores. Né? Obviamente que o que está em primeiro lugar, ele não vai automaticamente ser autorizado a adotar, se não for interessante para o menor. Né? Então isso é muito importante verificar também. Exige que o adotante tenha uma idade mínima de 18 anos de idade. Um outro requisito é porque o pai e a mãe são mais velhos que o filho. Né? Não existe pai e mãe mais novo do que filho, né, na ordem natural. Então a adoção tenta buscar a semelhança com a ordem natural. Então, para se adotar, é necessário uma diferença de 16 anos de idade entre o adotante e o adotado.
Agora, isso é absoluto? Não, em face do melhor interesse do menor. Eu tive um caso, né, um caso concreto, em que foram requerida a adoção de um casal que já criava uma criança há um bom tempo, foi entregue pela mãe, eram vizinhos, essa criança já estava com esse casal já há 4 ou 5 anos, e foram requerer a adoção. E quando eles entraram com o requerimento da adoção, verificou-se, né, inclusive foi até levantado, foi feita uma promoção pela Secretaria do Juízo, que a diferença de idade entre a mãe e a criança era de 14 anos, que não tinha os 16 anos. Né? Aí falou, tendo em vista que não está atendendo o requisito absoluto, promova Vossa Excelência. O juiz deu vista ao Ministério Público e eu fundamentei no melhor interesse da criança. Por quê? Aliás, primeiro nós pedimos um estudo social e depois demonstrou total relação, total vínculo de filiação, de maternidade, mãe e filho com essa criança. Ela enxergava realmente, era mãe e era filho. Né? Então nós temos que ter muita atenção. Hoje não o judiciário hoje para decidir não era como ocorreu lá na Revolução Francesa, em que o juiz seria a boca da lei, o juiz seria o mero aplicador da lei. A lei tem que ser interpretada. O juiz ele é um intérprete da lei e não um mero aplicador da lei. Né? E o objetivo da lei o que é? Tentar copiar a ordem natural do pai e a mãe ser mais velho do que os filhos. Agora, se essa criança já reconhece ela como mãe, se já existia todo o vínculo afetivo, é lógico que existem mães que conseguem ser mães com idade inferior a 16 anos. Né? Então, ele não seria absoluto. Houve esse caso concreto, o juiz acolheu, né, a decisão e foi adotada. A inexistência de parentesco na linha reta, né? Na linha reta, o que é a linha reta? O que é parentesco na linha reta? É aquele em que você um descende do outro. O que é a linha colateral? É aquela em que você não descende do outro, mas vocês têm um ancestral comum. Então, os irmãos, o irmão não descende do outro, mas tem um pai como ancestral comum. Os primos não descendem um do outro, mas tem um avô como ancestral comum. Então, é o parentesco na linha reta colateral. Né? É o que a lei fala? Até o 2º grau. Como se conta os graus de parentesco? Você vai até o ascendente comum e desce contando até o ascendente, até o parente que você está buscando. Não existe parentesco colateral em 1º grau, porque o mais próximo que tem é o irmão. Para mim chegar no irmão, eu tenho que ir no pai. Então, o pai é meu parente em 1º grau, meu irmão em 2º grau. O que a lei fala? Os parentes na linha colateral em 2º grau. Não podem adotar, portanto, só os irmãos. Né? Na resposta que nós demos aqui para a aluna, podem ser o tio adotar a sobrinho. E os descendentes e ascendentes. Eu não posso adotar meu filho, meu neto, meu bisneto e daí para frente. É requisito também para adoção o consentimento dos pais. Se os pais forem vivos, se os pais não praticaram nenhum ato que autoriza a destituição deles do poder familiar, não existe adoção. A falta de condições financeiras não é motivo para adoção. A mãe que trabalha e tem que deixar a criança numa creche ou com um vizinho cuidando para sobreviver, não é motivo de adoção. Se os pais não concordarem, ou os pais têm que ser desconhecidos, ou tem que ter uma prévia destituição do poder familiar, que é uma medida extremamente forte. E só deve ser aplicada quando realmente o pai ou a mãe descumprirem todos os seus deveres de paternidade. Né? Em abandono do filho, em maus tratos, em quebrar as regras dos bons costumes, em utilizar o filho para mendigância, utilizar o filho para prostituição. Então, é esse tipo de pais que merecem sim ser retirados dos seus filhos. E não como, infelizmente, a gente tem observado muito acontecer. É pobre, não está tendo condição de cuidar, vamos tirar a criança da adoção. Então, é necessário o consentimento dos pais. Se não tiver o pai reconhecido, só da mãe. É necessário também o consentimento do menor se ele já tiver, se for maior de 12 anos, se for adolescente. Se ele não concordar com a adoção, ele não vai ser adotado. Se ele for menor de 12 anos, o juiz deve ouvi-lo para verificar a conveniência. É também um requisito a realização de estudo social para acompanhamento dessa adoção. E, finalmente, se ela tem um efetivo benefício para adotando e se ela funda-se em motivos legítimos, né? Se é uma adoção legítima. E quais são os efeitos da adoção, né? Quais são, na realidade, os grandes efeitos da adoção? O primeiro efeito da adoção é a irrevogabilidade
deferida a adoção, criado-se o vínculo de filiação pela adoção, ela é irrevogável. Eu não posso adotar hoje e amanhã devolver essa criança. Falar, eu não quero mais que seja meu filho, estou devolvendo. Né? Ela é irrevogável. Nós tivemos um caso muito interessante em Minas Gerais, com um promotor de justiça, me parece que hoje ele está em Araguari ou Uberlândia, em que o casal pegou a criança, entrou com pedido de adoção, requereu a guarda, antes que fosse proferida a sentença, resolveram devolver os menores. E não quiseram mais essa adoção. Por que eles resolveram devolver? Porque a mulher que até então não conseguia engravidar, conseguia engravidar de um filho natural. Bom, não tinha sido dada a sentença, eles podem decidir. Mas a justiça condenou eles a pagar uma pensão para essas crianças até completarem 24 anos de idade, para que tivessem um estudo decente. E é uma coisa muito interessante, às vezes a gente observa muito isso, pessoas que querem adotar porque não conseguem ter filhos biológicos, filhos naturais. Né? E a força, né, o fator psicológico, eles não conseguem. Querem engravidar, não conseguem, faz tratamento, não conseguem. Quando eles adotam uma criança, parece que eles relaxam psicologicamente e conseguem ter filhos naturais. Né? Eu já vi, foram vários casos desses na minha carreira. Né? O vínculo ele produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, né, então no artigo 47, parágrafo 3º, podendo retroagir no caso da adoção pós-morte, em que o adotante morreu durante o processo de adoção. Né? E principalmente atribuir o principal efeito, atribuir ao adotado a condição de filho em todos os direitos e deveres. Artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente é expresso ao determinar que a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Ela confere ao adotado o nome dos adotantes, né, e os seus ascendentes, consta então os adotantes como os pais dos adotantes como os avós, e pode inclusive modificar o prenome. Deve ter muito cuidado se for uma criança, né, já com uma certa idade, para não evitar a quebra ali do prenome que ele utilizava. Uma outra coisa é muito importante. O mandado judicial cancelará o registro de nascimento original. E o que nós tínhamos na legislação anterior? Cancelava-se o registro original e lavrava outro. Mas onde? Onde a criança foi adotada. Aí um casal aqui de Brasília adota uma criança no Rio Grande do Sul. E aí você vai fazer a certidão, lavrar a certidão de nascimento lá no Rio Grande do Sul. E esse casal nunca foi no Rio Grande do Sul, a não ser para adotar essa criança. Né? Então, para evitar tudo isso, o que a lei permite? Que pode ser lavrado hoje, atualmente, outro registro de nascimento no local de residência dos adotantes. Então, cancela-se o registro original e lavra-se outro aqui em Brasília, perfeitamente permitido. Né? Aqui em Brasília, como está no centro, é tipo Minas Gerais, nós estamos no centro do país, mas vocês imaginam um casal do Rio Grande do Sul adotar uma criança lá no Amazonas. Né? Então, é óbvio que vai ficar muito claro que essa criança foi adotada e talvez o objetivo é impedir isso. E uma outra coisa muito importante, senhoras e senhores, é que a adoção hoje acabou aquele objetivo de se esconder a adoção. Né? Hoje já chegou-se à conclusão que o melhor para a relação é o filho adotivo saber que ele foi adotado, que ele é um filho do coração. Né? E o filho do coração, porque adoção é um nascimento, é um filho do coração, um filho que nasce do amor, da vontade de ser pai, da vontade de ser mãe. Às vezes ele é muito mais importante que o filho natural, que às vezes nasce, é gerado por um descuido, por um filho que não quer, por um filho que tentou fazer um aborto e foi mal sucedido. Então é importante hoje esse filho saber que ele é um filho adotivo, que foi um parto do coração, um nascimento afetivo. Né? E o que a lei determina? A lei determina que o processo de adoção ele tem que ser arquivado e armazenado, pode ser armazenado em microfilme, mas não pode ser extinto. Para quê? Para possibilitar ao adotado conhecer a sua origem genética. Ele, já com a maioridade, com a capacidade, ele pode ir pessoalmente e mesmo se ele não tiver a maioridade, ele pode procurar e com acompanhamento psicológico ele pode saber a sua origem genética. Então hoje é muito importante isso, você saber a origem genética. E o direito de família hoje ele já está muito maduro no sentido de entender que a filiação hoje ela é jurídica.
Então a filiação ela é jurídica, que podem ter várias espécies. Ela pode ser natural ou consanguínea, né, o filho de sangue, ou pode ser socioafetiva. A paternidade socioafetiva que nasce do afeto, ela pode ter 3 subespécies. A adoção, o filho havido por reprodução medicamente assistida heteróloga, em que você, a sua mulher ou o homem utiliza um material genético de outro doador e não tem nenhum vínculo de sangue, ou a paternidade da posse do estado de filho, quando você cria aquele menor, fora dessas 2 hipóteses, como filho. Né? É o famoso filho de criação. Né? E que na realidade não é nenhuma novidade. O ditado popular já diz que pai é quem cria, né? E não quem gera. Então nós precisamos acabar com isso, que filho é o que tem o sangue. Então eu posso ter a paternidade jurídica, eu sou filho adotivo de fulano, mas eu tenho, a minha paternidade biológica é fulano de tal. E eu posso buscar a minha origem biológica? Claro que eu posso. Posso conhecer a minha origem biológica? Posso. Então vai ser uma ação investigatória de origem biológica e não uma ação investigatória de paternidade. Porque pai é aquele que está criando, pai é aquele que está cuidando, pai é aquele que adotou. Então a paternidade jurídica hoje, ela é bem diferenciada nesse sentido. Né? Então o que busca-se hoje? Busca-se resguardar ao adotado a condição de saber a sua origem genética. E isso tem imensas... pode ocorrer por vários fatores, né? Tem grandes significâncias nisso. Tem uma novela agora que está passando aí recentemente, dos filhos que foram adotados, me parece que em Israel, né? Eu não me lembro o lugar, do desespero de saber qual que é a sua origem genética. Não para buscar um pai e uma mãe, mas para saber de onde que eu vim, por que eu tenho essa cor, por que eu tenho essa expressão, por que eu tenho esse gênio. Se eu precisar de um transplante de órgãos, quem que são as pessoas que eu posso procurar? Eu tenho que saber a minha origem. Né? Eu acho que não existe nada mais tão significativo para o ser humano, e quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, do que você saber a sua origem, você saber de onde que você veio, né? O que você está fazendo nesse mundo, por que eu sou assim. Então, os filhos hoje, adotivos, são resguardados esse dever de buscar a origem genética. E quando a gente fala de paternidade socioafetiva, né, aqui um grande exemplo que tem é a adoção à brasileira. Mas me parece que tem mais uma pergunta de um aluno, né? Vamos colocar, depois nós falamos aqui da adoção à brasileira. Olá, professor. Meu nome é Cristian Salles. Eu gostaria de saber, o filho de criação pode ser considerado filho adotivo sem o processo de adoção? Ô, Cristian, não pode. A adoção, ela só, como nós vimos ali nos requisitos, a adoção, Cristian, ela só se realiza, ela só vai produzir efeitos com a sentença constitutiva. O filho de criação, ele não pode ser considerado um filho adotivo. Mas o filho de criação, no que eu acabei de falar, ele pode ser considerado um filho socioafetivo. O filho de criação, ele pode ajuizar uma ação investigatória de paternidade socioafetiva contra os pais. O que é essa ação investigatória de paternidade? Aliás, nem é investigatória, uma ação declaratória de paternidade socioafetiva. Você não vai fazer o DNA, você não vai estar buscando o sangue, você não vai estar buscando os genes, você vai estar buscando comprovar a afetividade e a convivência e a relação das pessoas que te consideravam como filho e das pessoas que você considera como pai. Comprovado isso, o juiz declara a paternidade socioafetiva. O que é diferente da adoção brasileira que nós vamos tratar agora. Apesar de ser chamada adoção brasileira, Cristo, também não se confunde com a adoção. O que é a adoção brasileira? É uma forma de reconhecimento irregular, em que a pessoa comparece no cartório, por isso chama adoção brasileira, para facilitar, a pessoa comparece até o cartório, e no cartório, quando ele comparece ao cartório, ele declara aquele filho que não é seu, aquele filho biológico que não é seu, como sendo seu filho, como se você fosse o pai. Né? Essa adoção brasileira, no direito penal, é até considerada crime. Mas no direito de família, Cristi, ela é reconhecida a validade e a irrevogabilidade deste ato como uma paternidade socioafetiva, como acontece no filho de criação.
A diferença do filho de criação é que ele não reconheceu de forma irregular como filho no cartório, né? Mas ele não reconheceu, mas ele criou e educou e considerou como filho. Então é, portanto, uma paternidade socioafetiva. Tá? Então a adoção brasileira, já existem decisões do Superior Tribunal de Justiça, várias decisões, que no direito de família é reconhecida a validade e revogabilidade do ato, considerando o reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, desde, obviamente, que consolidada. Isso às vezes acontece muito quando o homem quer conquistar uma bela moça que tem um filho, né, e às vezes ela não tem a paternidade dessa criança reconhecida, e ele propõe, fala, não, você casa comigo, você mora comigo, que eu reconheço seu filho como meu. E reconhece a paternidade. E aí aquele grande amor para aquela moça, com o tempo vai passando, a moça vai deixando de ser moça, vai se tornando uma senhora, e aparece uma outra mais jovem, e ele então resolve, né, deixar a mulher. E, obviamente, quer deixar a mulher, quer deixar o pacote completo, a mulher com filho, né? Que nesse momento não é mais dele. E principalmente quando ele larga a mulher vai na justiça e pede para ele pagar a pensão ao filho. E aí ele chega para o juiz, não, seu juiz, eu estou entrando com uma ação negatória de paternidade, uma ação retificatória de filiação, porque essa criança não é meu filho e eu quero fazer o santo DNA, o poderoso DNA, para provar que não é meu filho. E na realidade esse reconhecimento dele, se for espontâneo, ele é irrevogável. Se eu reconhecer um filho que não é meu, achando que é meu, enganado, eu tive uma relação, a mulher engravidou, teve um filho, falou que era meu e eu reconheci. Se eu não criei o vínculo de sócio-afetividade pai com filho, e com o tempo essa criança vai crescendo e eu vou vendo que não é meu filho, se eu fui enganado, aí eu posso pedir uma retificação no registro civil por erro. Mas se eu reconheci conscientemente, não posso retificar. Né? Então, na adoção brasileira é isso, quando eu de forma irregular, eu reconheço. Outra questão que tem demandado muita discussão aqui na adoção é sobre a adoção por casal homoafetivo. É possível? Bom, o que tem acontecido muito é a adoção unilateral por um casal homoafetivo, em que escondem, muitas das vezes, eles escondiam da justiça que existia uma relação de homoafetividade para poder conseguir adotar a criança apenas em nome de um, ou apenas em nome do homem, ou apenas em nome da mulher. Como se a opção sexual fosse uma doença, como se a opção sexual fosse depreciativo às pessoas para adotarem. Né? E aí nós tivemos o julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, na ADIM número 4277, aqui do Distrito Federal, e a DPF número 132 do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, dia 5 de maio de 2011, me perdoem se eu estiver equivocado na data, em que o Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, decidiu que a união homoafetiva deve ter o reconhecimento, a união de pessoas do mesmo sexo, de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas condições da união estável heteroafetiva. Essa decisão do STJ, eu penso que vai acabar com a grande resistência da adoção por casais homoafetivos. A homoafetividade já está mais do que comprovado que ela não tem nenhum tipo de influência na criação de filhos, né? E às vezes muito usa brincadeira, fala, mas quem que vai constar na certidão de nascimento como pai, quem que vai constar como mãe? Obviamente que não necessita estar na certidão de nascimento pai e mãe, né? Basta dizer que o João é filho do Joaquim e do Manuel. Você não precisa dizer quem é pai e mãe. Sendo avós, não precisa falar quem é avô paterno, nem quem é avô materno, né? Sendo avós fulano e cicrano. E não existe, então, portanto, nenhum impedimento, a meu ver, nessa adoção por casal homoafetivo. Uma outra questão muito importante, antes disso da gente partir para a readoção e já concluindo, me parece que tem mais uma pergunta, se não me falha a memória, para a gente não deixar os alunos sem respostas. Olá, professor Dimas, meu nome é Luciane Rocha e eu queria saber se a adoção por casal estrangeiro que reside no Brasil é nacional ou internacional? Muito obrigado, Luciana. Por casal estrangeiros que residem no Brasil é uma adoção nacional. A adoção ela é internacional, a gente vai buscar como referência a nacionalidade. Desculpe, a nacionalidade não, o local de residência. Então, o estrangeiro que mora no Brasil é uma adoção nacional.
o brasileiro que mora fora do Brasil é uma adoção internacional. Não existe mais esse termo adoção por estrangeiros. Existe adoção nacional ou internacional, porque a adoção internacional pode ser feita por brasileiros, desde que eles residam fora. Meus queridos, uma outra grande discussão é a questão da readoção. Se é possível a readoção. Como nós já falamos aqui da adoção internacional, só concluindo aqui então, adiantando já do final da aula, sobre a adoção internacional. O que acontece com a adoção internacional? Ela somente vai ocorrer se não tiver no Brasil pessoas em condições de adotar. Então a preferência para a adoção é realizada, a preferência é exercida primeiro pelos brasileiros. Essa é a primeira opção. Se não tiver, aí sim você vai buscar. E aí nós vamos ter os cadastros. Em cada comarca temos um cadastro de pessoas interessadas em adotar e de crianças em condições de adotar. No estado nós vamos ter um cadastro de pessoas interessadas em adotar, de crianças para adotar e um casal de pessoas internacionais para adoção internacional. O estrangeiro ele vai fazer o seu procedimento de habilitação no país de origem e este procedimento no Brasil vai ser na autoridade estadual, ela vai verificar se preenche os requisitos e autoriza a adotar. Se for autorizado, ele pode procurar pelo prazo de 1 ano em qualquer comarca, criança em condições de adoção, e se essas crianças tiverem condição e ele preencher os requisitos legais, vai ser deferida a adoção. Ele tem que fazer o estágio no Brasil e só pode sair com as crianças depois do trânsito em julgado. E, finalmente, o último tema sobre a readoção é a possibilidade de uma criança que já foi adotada vir a ser adotada novamente. A lei não faz nenhum impedimento. Agora, uma questão muito interessante é o seguinte, se o filho que foi adotado perde-se os pais adotivos ou separa dos pais adotivos e não vive com os pais adotivos e volta a viver com os pais biológicos, descobre a sua origem genética, é possível restabelecer o parentesco? Se a adoção não for nula, não é possível. Mas como com a adoção ele desvincula totalmente dos pais biológicos, é possível sim os pais biológicos readotarem o filho, porque o único impedimento seria impedimentos matrimoniais. Essa é uma tese, inclusive, que eu defendo no meu livro sobre adoção. Gostaria de fazer aqui os agradecimentos para a TV Justiça pelo honroso convite de estar aqui em Brasília, de estar falando aqui para os senhores. E para nós que somos do interior, principalmente do Estado, a gente fica muito honrado em receber um convite desse da capital federal, do Supremo Tribunal Federal, e não apenas para mim, mas nas universidades que eu leciono, né, para os meus alunos. Nós temos recebido aqui inúmeras mensagens no Facebook de quando vão ser passadas as aulas, né, que vai estar na TV Justiça, e agradecer realmente a confiança, né, o convite para estar aqui, e dizer que eu sinto muito honrado e foi um grande prazer, fui muito bem recebido aqui na TV Justiça, pelos técnicos, pelos servidores. Eu quero, a minha finalização aqui é realmente de agradecimento. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.